Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo a RVCast, o podcast oficial da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago, o Igor tá aqui comigo, ele já vai falar aqui com vocês. Hoje a gente tem um convidado muito legal, o assunto é muito legal também, descomplicando a resistência dos materiais, um assunto que, caramba, durante a faculdade a galera sofre, hein? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 37º episódio da RVCast, onde nós vamos descomplicar a resistência dos materiais aqui, tentar pelo menos, porque como você citou, a galera sofre nessa matéria na faculdade, né? Mas eu não sofri muito. Eu tô pensando, será que o pessoal vai ficar... Com toda a humildade. Será que o pessoal vai ficar com medo quando ver esse episódio? Não vou ver. Não. A gente colocou descomplicando justamente pra galera ver se escuta isso aqui, porque eu lembro que tinha uma galera que sofria bastante na faculdade. Eu não sofria tanto, mas deu pra passar. Deu pra passar, mas pra isso a gente convidou um especialista no assunto, né? Ele já vai falar um pouquinho, né, da sua especialização, porque nós dois... Se for pra gente falar de resistência de materiais, a gente vai complicar ainda mais. A gente vai complicando a resistência de materiais. Então a gente convidou o engenheiro e professor Daniel Loureiro. Ele vai se apresentar, mas primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço. Ele veio de longe, hein? É verdade, ele veio de longe, tá aqui conosco, veio de longe, mais de 2h30 pra chegar aqui. Trânsito judiou. Não então, é tudo isso, não. Aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, que só por isso já vai valer, né? Já se inscreve aí, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Spotify se você tá ouvindo pelo Spotify, inscreve aí no YouTube. O Daniel vai se apresentar pra gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, e de poder falar de um dos assuntos aí no qual, além de estudar, de lecionar, né, a gente utiliza bastante no nosso âmbito profissional também. Com certeza. E a sua formação? Você se formou em engenharia? Você falou aqui que não é engenheiro civil. Não sou engenheiro civil. Eu fiz engenharia de materiais, né, na Federal de São Carlos. Já sou formado aí, vão fazer 10 anos, completam 10 anos agora em 22. Saindo de lá, eu fiz mestrado na engenharia mecânica da Unicamp. E agora estou na reta aí, no meio para a reta final do doutorado na engenharia química. Que aí você vai falar, poxa, mas o que tem a ver engenharia química com resistência de materiais? Bom, no meio da conversa eu vou explicando aí as coisas como que elas foram caminhando, né? Mas além disso, né, eu sou professor hoje numa instituição de ensino privada, né? Já atuei em algumas instituições. Lá em Bragança, que é onde eu resido atualmente, mas ela também, né, é a Universidade de São Francisco, ela também tem campus em Campinas e Itatiba. Além disso, eu tenho uma empresa, né, com outros dois amigos meus também, 2 sócios, na área de engenharia, né, que chama Fabrico, Soluções para Engenharia. E uma das atividades que englobam, que é a minha responsabilidade, é a área de cálculo, ou de projeto estrutural, ou de seleção de parâmetros de processo de fabricação, que envolve seleção de materiais, ensaio de materiais, enfim, que acaba envolvendo aí conceitos e premissas que a gente acaba aprendendo e discutindo, né, dentro de resistência de materiais. Show demais esse campo, né? Para atuar. A gente vai falar sobre um assunto que é extremamente abrangente. Então vocês acabaram comentando aí no começo do podcast sobre descomplicando. Na verdade, um dos fatores, ao meu ver, que acaba assustando num primeiro momento é a abrangência do assunto. Então, existem alguns saberes, alguns conhecimentos, não só em engenharia, mas incluindo engenharia, né? A gente está falando mais de engenharia agora, que eles têm uma universalidade muito grande. E resistência dos materiais, ou mecânica dos materiais, né? Que seria um nome traduzido direto do inglês. Por exemplo, você pegar os livros, normalmente é Mechanic of Materials, ou mecânica dos sólidos, que também é um nome, mecânica dos elementos não deformáveis, enfim, né? São assuntos que são muito abrangentes. Então,
Você vê aí, né, desde de uma situação dentro do âmbito da engenharia civil, uma parte de fundação, uma parte de cobertura, passando por um elemento mecânico de um determinado equipamento, como que eu vou ensaiar meu material, seja um aço, seja um concreto, enfim. É uma abrangência bastante grande. É muito grande, né? É. E em relação às suas aulas, o pessoal curte ali a resistência de materiais, como que Olha, materiais? Não. Eu tenho uma formação, né, e sou bastante estudioso em vários assuntos dentro de engenharia, né, tanto que você pode ver aí pela minha formação cada hora indo pro... Sim. Mas a que eu mais tenho prazer, né, e a maior parte das matérias que eu acabo lecionando, inclusive, são nessa parte, né, de resmate e, enfim, desde estática, indo até as aplicações aí, quando você pensa em caracterização, quando você pensa em elementos de máquina, estruturas, projetos de estruturas, seja metálicas, madeira, enfim, você acaba envolvendo. Envolve tudo. Então são matérias que eu prefiro lecionar. Olha, os alunos, os interessados, que eu acho que deve ser... foi o perfil de vocês, né? Até, poxa, vocês estão recém-formados. Vocês têm uma empresa já com todo esse caminhar. Vocês fazem um trabalho de divulgação, né, que nem esse no qual eu estou aqui. Eu acredito que os interessados não tem problema, porque eu gosto de trazer muito aspecto prático e conceitual ao mesmo tempo. Para as minhas aulas. E muito projeto, eu gosto muito de trabalhar com projeto, desenvolver projetos. Agora, quem não tem interessado, não adianta, né? Então, não adianta, você não consegue fazer mágica. Né? Isso é uma coisa que eu vejo na faculdade, o pessoal de engenharia, é que pelo menos eu, durante a faculdade, eu estudava, né? Estudava de verdade. E eu não tinha tanta dificuldade assim. Não. Só que a galera que tem dificuldade realmente é aquele pessoal que não estuda. Então, não é que é difícil. É que falta interesse, aspecto, né? E aí o interesse, o que acontece, né, se a gente parar para pensar? Não só resmate, mas todas as matérias um pouco mais técnicas, ou que começam a ter um arcabouço um pouco mais técnico, chegando nas mais aplicadas, elas têm uma exigência de base. E aí quando eu falo base, eu estou falando de matemática, né? Estou falando de física, de química, de base mesmo. E aí, as pessoas, os alunos hoje, de forma geral, eles tiveram contato, se tiveram, veja bem, se tiveram tiveram um contato muito ruim com essa parte de base. Então, por exemplo, vamos pegar aqui duas realidades para exemplificar o que eu estou falando. Um aluno que foi para uma pública, para uma instituição pública, foi fazer engenharia, né? Ele teve que passar pelo vestibular. E o vestibular é um crivo, né? E dependendo do curso e da instituição, é um crivo bastante pesado. E eu acredito que esteja cada vez mais pesado. Eu acho que o número de vagas não tem acompanhado, né? O número a oferta não tem acompanhado a demanda. Não sei como é que são os números hoje, mas na minha época já tinha alguns cursos, mesmo na área de engenharia, bastante concorridos. E aí o que acontece? Muitos desses alunos que têm a oportunidade, eles fazem colégio particular ou até mesmo fazem um cursinho preparatório, né, cursinho pré-vestibular. E ali ele vai mecanizar para poder passar na prova. Mesmo no colégio, se o cara está ali no segundo ou no terceiro ano do colegial, ele mecaniza. Então ele faz um monte de exercício de matemática, de física, mas sem ter tempo de raciocinar sobre o que ele está estudando, como que isso pode ser aplicado, sem entender de fato a construção daquilo, sem ver o conhecimento, como que aquele conhecimento foi evoluindo. Porque às vezes a gente pega hoje as coisas prontas, mas são coisas que elas têm uma evolução de séculos. Não foi do dia para a noite as coisas. Você pega a própria história do cálculo, que é outra coisa que vocês poderiam fazer um podcast que assustaria muita gente também. O cálculo ele é uma construção antiga. A gente sabe que o cálculo da forma que a gente conhece hoje começou ali no século XVII, né, de uma forma paralela com Newton e com Leibniz. Mas veja, vamos pegar essa construção do século XVII, 1600. Aí tivemos depois século XVIII, foram entrando outros nomes. Século XIX, então você vai passando por todos aqueles nomes que a gente vê na faculdade, Euler, enfim, outros grandes cientistas aí. Poxa,
E aí a gente recebe isso pronto. Não viu a construção, não viu o porquê que aquilo foi pensado daquela forma. Como que eu aplico aquilo numa situação? Entrou dentro de uma memorização, de uma mecanização. E aí a primeira matéria que você vai fazer, cálculo diferencial integral, cálculo 1, enfim. Aí não adianta mais mecanizar. Você vai pegar um livro de cálculo, você pode fazer um monte de exercício. Mas aquela história que eu falo, né? Se o capim mudar de cor, né? O burro passa fora. Então você mecanizou, aí de repente na prova, algum trabalho é diferente um pouquinho, você vai passar fora. Você é burro, não é que você é burro, é porque você mecanizou. Né? Então esse é um primeiro ponto. Outra realidade é que a gente sabe que o ensino básico no Brasil, para a grande maioria, é muito ruim. Muito ruim. Eu me lembro, em 2017 eu tive uma oportunidade muito rica. Em 2017 eu recebi um convite de um amigo meu, que ele me passou um projeto da Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência, que era um projeto numa escola pública. E um dos projetos que eu faço com os meus alunos, nessas disciplinas que envolvem estruturas, é a construção e o dimensionamento de estruturas, e aí eles constroem as estruturas com palito de sorvete. Não só ponte. Tem ponte, tem guindaste, tem catapulta. Eu fui criando outros. Peguei a ponte, que já é um bastante famoso, que é de macarrão, inclusive, e fui passando para outras estruturas. E aí eu faço eles calcularem, projetar, aplicar fator de segurança, dimensionamento, coisas que a gente se depara na nossa realidade. E eu levei esse projeto para a escola, uma escola pública, lá na região de Bragança. E nessa escola, a escola fez uma triagem, então já pegou os alunos mais interessados para participar do projeto. E aí eu comecei a conversar com eles sobre o que era uma treliça, e aí eu falei, essa treliça vai ter que sustentar uma massa. Como é que a gente determina o peso de uma massa? Massa vezes gravidade. Eles já não sabiam daquilo. Entende? E eu tô falando para você, os melhores alunos que estavam ali no colegial já daquela escola, já não entendia direito a força-peso. Conceito básico que vem lá exatamente, do ensino médio. Do ensino fundamental, etc e tal. Fundamental. E quando eu falo, não é que eles não sabiam MG, não é o produto, não sabe o que significa força-peso, o que é atração gravitacional, de onde que nasceu, por que a gente representa ela como um vetor. Aliás, o que é um vetor? Né? Qual que é a representação de um vetor? Então, assim, O pessoal acha que vetor é setinha. Eles nem tinham essa noção, entendeu? É muito delicado, muito frágil. E aí esses alunos depois vão para uma instituição possivelmente particular, né? Porque não tem o crivo do vestibular, aí é de novo a lei da oferta e da demanda. Então como que esse cara vai ser interessado? Né? Entendeu? Se ele não vislumbra, se ele não visualiza, como que ele vai sentar para estudar e ele não consegue entender nada? Isso é desestimulante. Então aí está creio que o seu maior desafio na sala de aula. Não né? tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu já fiz estágio no mestrado da Unicamp. Nós tínhamos a oportunidade, ainda existe essa oportunidade, que eu acho muito interessante, que chama Programa de Estágio Docente, que eles é popularmente conhecido pela sigla PED. E eu tive a oportunidade de ser PED. E eu também vi o outro lado da moeda. E tem o desinteresse do cara também. Né? Então, pelo aspecto de que o cara entra na faculdade, começa a tomar pau, aí a faculdade pública tem muitos outros atrativos, né? Que a gente, né? Você sai possivelmente da residência dos seus pais, com uma idade bastante nova, sem experiência, enfim. É uma série de aspectos que convergem. Né? Então, assim, tendo interesse, para mim, é o ponto cabal. Mas o interesse não depende, tem que ver o motivo do desinteresse, entendeu? Não adianta a gente chegar e culpar um aluno ou culpar um estudante dele ser desinteressado. Por que ele é desinteressado? Essa é a grande questão que a gente tem que fazer. E ver aquilo que a gente consegue fazer. Muitas vezes é muito pouco, mas já é alguma coisa. Eu respeito muito as outras pessoas, inclusive o intelecto das outras pessoas. Então eu sou um professor que sou rigoroso nesse aspecto. Eu não vou facilitar as coisas porque eu acho isso um desrespeito. Então eu tenho que respeitar o tempo da pessoa, a dedicação da pessoa, entendeu? E no que precisar de mim eu estou à disposição, tá? Mas não adianta eu chegar lá também e achar que eu vou passar o cara, dar uma prova ou deixar o cara colar, porque isso, na verdade, lá pra frente, né, no exercício profissional, vai cobrar. Com certeza. Vai cobrar. Com certeza.
Eu acho que isso aí que você falou é muito importante, porque a gente lembra, né, na faculdade, dificilmente a gente pegava o aspecto prático da resistência dos materiais. Vem toda a parte mecânica, a questão de formulação. Pega essa fórmula e usa e pronto. Mas eu acredito que não é bem assim. Porque você tem que entender, pelo menos entender o conceito, né? Não precisa ir tão a fundo também, porque aí já vai... E a partir daí cria um interesse, né? Eu acho que senão... Isso ajuda muito. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem um começo de resmate, ele começa com esforço solicitante. Sim. Né? Eu já vou explicar para vocês o que eu acho que é resmate. Aí, vamos pegar o exemplo bem simples. Uma viga biapoiada nas extremidades, certo? Isostática, com uma carga pontual bem no meio vão dessa viga. Então a gente sabe que nessa situação a cortante ela é uma função constante, são aqueles dois quadrados. Sim. Né? E o momento fletor é aquela reta com o momento máximo bem posicionado na região ali, que você fizer um corte transversal da carga pontual. Sim. Certo? Inclusive a gente sabe que um é PL sobre 2, a cortante é a máxima, e o momento fletor é PL sobre 4. Perfeito? Perfeito. Aí, o que eu vou pensar nisso? Bom, então eu já tenho ali 3 regiões daquela viga que eu tenho que me preocupar. Como assim você tem 3 regiões? As regiões dos apoios, porque se a cortante é máxima, a tensão de cisalhamento daquela viga é máxima. Certo? E eu já falo isso para os alunos quando eu estou falando, já traz esses conceitos. Então você tem que se preocupar porque existe uma tensão de cisalhamento, aí você já explica o que é cisalhamento, né? Já vou explicar o que é cisalhamento de uma forma conceitual. E o cara, bom, aqui eu tenho que me preocupar. E no centro eu tenho que me preocupar por quê? Porque eu tenho momento fletor. O que é momento? Tendência de giro. Mas aí no caso é um giro translacional. O que é um giro translacional? Em torno de um eixo central da própria viga. Não é momento torsor que é rotacional. É translacional. Então também tem que me preocupar por quê? Porque ele vai ter uma tendência de giro, certo? E eu tenho aquele ponto de preocupação. Então eu tenho 3 pontos de preocupação. O momento fletor, ele gera tensão de flexão. Você mostra. A tensão de flexão, você faz ela, a viga exagera, faz a barriguinha, aí você traça uma linha que você chama lá de linha neutra, sem explicar muito o que significa isso lá, mas você mostra ali, ó, essa linha neutra, o que está acontecendo em cima da linha neutra? No próprio desenho. Você desenha uma fibra reta, você estica a fibra. Pega uma régua, pega uma coisa mole. Tá tracionando, tá comprimindo. Se o momento fletor for positivo, né? Se a barriguinha for para baixo. Embaixo, tá tracionando. Então eu tenho tração, tenho compressão. Certo? Sim. Certo. Pessoal, muitos alunos, quando você dá lá na civil, por exemplo, eles vêm da construção civil. Eles sabem que o concreto aguenta compressão. Aí você fala, é interessante eu fazer o que com essa linha? Colocar em qual posição para eu deixar mais fibras da viga? Na compressão ou na tração? Na compressão. Então não é legal eu descer? O que é essa linha neutra? É a centroide. O que é centroide? Você vai trazer outros conceitos, de repente o cara já entendeu a viga T, já entendeu a função do cálculo do momento fletor e já sabe que no meio ele tem que reforçar o quê? A superfície. No caso de uma viga aí, por exemplo, os flanges. E na extremidade a gente fala do cisalhamento, que é o que é o cisalhar? Eu tenho uma posição inicial, por exemplo, das minhas 2 mãos, eu vou distanciando ela, vou cisalhando, eu vou cortando, vou separando. Né? Você pega uma folha de papel, etc e tal. Tem vários exemplos que mostram o efeito de cisalhar. Cisalhar é corte, pega uma tesoura. O que a tesoura faz no papel? Ela corta, ela cisalha, ela vai separando. E aí você fala, aqui eu tenho. Quem que garante? Pega a alma. Aí você mostra a alma ela é vertical. E aí quando você cisalha, quem que vai dar resistência na viga? A alma. Pronto, você já trouxe uma série de conceitos, entendeu? Só em cima de uma situação simples, né? E aí o cara talvez pegue um pouco mais de interesse. É óbvio que a gente sabe que na realidade, dificilmente, né, a gente pode pegar uma viga e tratar ela apenas sendo solicitada por uma carga pontual, né, no meio vão. Beleza. Raramente é. Mas a partir disso você consegue trazendo mais interesse. Você já avança, né? Para o cara poder fazer outras situações mais complexas. Mas o que muitas vezes acontece? Eu me deparei como aluno e me deparei em alguns livros.
O cara já começa, já traz uma viga, o cara já enfia 3 carregamentos, um momento puro, o vão, ele ainda sendo isostático, mas já deixa um balanço, e aí você não sabe nem direito calcular as reações nos apoios, não sabe que método que você vai fazer, né? Então, assim, o método das seções, que é o método mais adequado, não é um método trivial para quem não tem matemática, para quem não sabe de cálculo, porque ele é um método de função. Então você vai descrever a função ao longo da longitudinal da viga. Você nem sabe o que é uma viga. Uma das primeiras perguntas que eu faço para os alunos, o que é uma viga? Aliás, foi importante você citar, porque normalmente, eu não sei, pelo menos na nossa faculdade, na nossa região é assim. Você tem resistência dos materiais antes mesmo de ter concreto, né? O que é correto. O que é correto. Sim. Porém, até nesse momento, você não viu ainda o que é uma viga. Não, mas é uma pergunta simples. Você chega pro seu priminho e fala, pô, tô estudando viga. Ele vai perguntar, o que é uma viga? Ah, eu calculo isso, faço isso, calculo aquilo. Mas o que é uma viga? O que é uma viga, né? É? Então, no conceito de resistência dos materiais, antes de iniciar todo esse cálculo, já tinha que ter uma introdução de estruturas, né? Do que seria uma viga. Principalmente uma viga, que é a mais calculada uma na coluna, matéria. uma barra, os elementos, né? E quais são, como que esses elementos são aplicados em estruturas típicas de uma determinada engenharia, que tem o seu conjunto de aplicações. Porque viga não existe só na civil. Coluna, pilar, não existe só na civil. Né? Na mecânica, você pega treliça, você pega um chassi, pega, por exemplo, um quadro de bicicleta. É uma treliça. Não é uma treliça de cobertura. Não é uma treliça de ponte. Mas é uma treliça. Então, assim... Pegar o conceito. Pegar o conceito. E aí você vai modelando em cima disso, né? Na verdade, a minha primeira aula de resmate, eu sempre faço um triângulo. Como assim? O que é resmate? O que é mecânica dos materiais? Para mim, basicamente, é um triângulo assim. Você tem num do vértice solicitação. A solicitação depende do tipo de estrutura, do tipo de elemento que você vai calcular. Então, por exemplo, as casas, as residências têm as solicitações típicas. Um prédio tem as solicitações típicas. Né? Um navio, um avião, uma roda tem as suas solicitações típicas. Isso depende muito do uso, depende muito da aplicação. É óbvio que aí dentro dessa aplicação você tem uma residência de alto padrão, de baixo padrão, você tem uma roda de caminhão, você tem uma roda de bicicleta, enfim, mas é da aplicação. Isso muitas vezes a gente não consegue mexer. A gente tem que fazer um projeto, a gente tem que construir algo, é a aplicação que vai editar para mim. Sim. E aí a resistência dos materiais tem os outros 2 vértices. Um vértice é um material, ou conjunto de materiais. Como que eu vou adequar os meus materiais a satisfazer aquela solicitação? De uma maneira o quê? Mais econômica, mais ambiental. Como que eu vou satisfazer? Entende o ponto? Porque, por exemplo, você pode fazer... por exemplo, eu vou fazer uma coluna... sei lá, vou fazer uma treliça de uma asa de um avião. Eu posso fazer do titânio, da liga de titânio mais cara que tem no mercado. Ela vai ter resistência adequada, ela vai ter resistência às temperaturas, às intempéries, ela vai ser leve o suficiente, porque o titânio tem uma densidade bem mais baixa do que do aço. Mas e o preço? Exatamente. Entendeu? E o custo-benefício? Será que é necessário usar? Então, esse é o grande ponto. Muitas vezes muitas vezes não. Depende do tipo de avião, enfim. E aí entra uma série de aspectos. Mas você tem sempre um conjunto de materiais. Então é um vértice. Então eu vou adequar ele à solicitação. E o outro é a geometria. Então agora, o conjunto material, geometria, entendeu? O triângulo, solicitações, adequa o material, adequa a geometria. Todos os problemas de resmate, inclusive os didáticos, brincam com isso. Pode perceber. Todos brincam com isso. Determinado elemento estrutural, construído em tal material, aplicando tal fator de segurança, está suportando? Então ele está olhando para o material. Para aquele material, com aquela geometria, qual carga máxima eu posso aplicar? Todos os problemas. Então a resmate é uma interface dessas 3 condições. Se você não tem o material, você tem a geometria. Por que o concreto é extremamente versátil?
é usado pra caramba, onde dá pra ser usado, que é uma realidade nossa no Brasil, que a gente tem água. Porque o concreto, ele permite geometrias diferentes, volumosas, você consegue conformar ele, né, em obras grandes, sem ter um maquinário. Sim. Né, que se fosse de aço, não dava para fazer, porque você não tem máquina para fazer aquilo, que garante a ele a aplicação. Então você pega ele para estruturas grandes, né, pontes, prédios grandes, ele ainda é extremamente interessante, entendeu? Então ele se garante na geometria, porque o material concreto em si, por mais que existem hoje uma série de formas de reforçar, de aditivar, com fibra, com concreto que regenera, e tem um monte de tecnologia, cara, ele fica muito aquém, né, do material metálico, de muitos materiais poliméricos, da própria madeira, na maior parte dos casos. Né, o concreto ele não é o melhor dos mundos, mas ele se garante na geometria, na capacidade geométrica que eu tenho de trabalhar com o concreto. Isso é resmate. Primeira aula para mim, ou primeira vez que você conversa com uma pessoa de algum assunto, você tem que explicar o assunto. Não é só resmate. Não adianta para as contas fazerem sentido. Entendeu? Exatamente. Para aquela pessoa ficar ali, poxa, eu quero estudar aquilo porque é interessante. Entendeu? Ah, mas eu tenho uma série de dificuldades. Ou eu mecanizei, ou eu não tive aquilo. Mas aí a pessoa cria vontade de ir atrás. Agora, se você chega lá, começa a cagar conta, né? Cagar fórmula, cuspir fórmula, aí vai desinteressar, porra, quem já temia antes de entrar. Entendeu? Você já deu aula de cálculo? Ou dá aula de cálculo? Não, eu não dou aula de cálculo porque cálculo acontece exatamente isso, né? Eu não dou aula de cálculo, apesar de estudar e ter que aplicar cálculo. Aliás, cálculo, eu vou te falar um negócio. É o que eu falo. Eu tive um professor na graduação que ele falava que os anos mais importantes eram os 2 primeiros. Que é onde a gente tem contato com cálculo mais afinco, principalmente com física e tal. E eu demorei para perceber isso. Mas depois que eu consegui, e isso foi depois da faculdade, foi no mestrado e tudo, a estudar por conta mesmo, a recuperar a defasagem, porque eu no começo da faculdade só queria saber de festa e mulher. Vai virar um corte essa parte. E não vejo problema nisso. Acho que cada um tem o seu não precisa cortar não. Não, a gente vai cortar só essa parte e postar. O podcast vai ser só isso. Tá certo. Não sei se vai dar muito view. O pessoal gosta de fofoca. A gente não vejo, eu acho que cada um tem uma maturidade e tal. Mas no começo depois eu fui atrás e aí eu fui percebendo, cara, que se você tem boa base nisso, as coisas se repetem. Sim. Entendeu? A mesma matemática, o mesmo cálculo que eu uso num projeto de resmate, num projeto mecânico, estrutural, não foge muito da matemática ou dos conceitos que eu vou aplicar numa parte térmica, numa parte de fluidos. Hoje, meu doutorado, eu trabalho na parte de CFD, que é a parte de simulação computacional de fluido dinâmica, né, para fazer aplicações dentro de termodinâmica. A maneira de eu enxergar o CFD não foge do método de elementos finitos. Discretizar, fechar contorno. É muito análogo. Por isso que eu fui de uma para outra. Entendeu o ponto? Por quê? Porque a gente percebe isso. Se você pegar o pessoal antigo ali, do século XIX e tal, o cara não se resumia a estudar um único assunto. Por quê? Porque ele tinha esse contato com a base. Um exemplo é o Rankine. Vocês devem ter tido o critério de Rankine para material frágil. Que é um dos critérios, um dos 4 primeiros critérios de resistência que a gente tem em contato. É o mesmo Rankine que tem o ciclo térmico de Rankine, que tem a escala dele de temperatura, inclusive. Então, por que isso? Poxa, ele tinha um contato. Hoje a gente acaba indo muito para uma área e acaba perdendo um pouco esse vislumbre dessa pluralidade e de entender que as coisas elas são muito análogas, muito parecidas. Entende o ponto? Então, assim, é fundamental essa primeira, o cara ter o cálculo. E eu não dou aula de cálculo
porque não gosto nem de aula de física, aula de coisa básica, porque eu particularmente acho que quando é possível, eles têm que ter aula de fato com um matemático, com um físico, né, um aluno com um químico, que vai entender um pouco melhor o aspecto conceitual. Porque para mim, tá? Me perdoem se tiver alguém dessas áreas ouvindo, mas para mim isso é ferramenta. Não é meu objeto de estudo. É ferramental. E aí, cara, eu vou acabar ensinando com vício, vou acabar ensinando mecanizando. Isso é verdade. Entendeu? Eu vou mecanizar pro cara, então eu não acho legal. Isso não é o meu objeto de trabalho, isso pra mim é ferramental. Então se o cara tiver com alguém que não é ferramental, que é o objeto de estudo, de análise, de trabalho, é muito melhor. Muito melhor. Né? Eu tive um professor de cálculo que ele ensinava a gente a pensar um pouco. Né? Por exemplo, o que é uma integral? É uma operação de soma de pequenas coisas, infinitesimais. O que é o infinitesimal? Qual que é a vantagem de fazer uma integral? Por exemplo, as primeiras ideias. Imagina você calcular o volume, uma área de um sólido que não é um sólido euclidiano, ou seja, ele não é um conjunto de retângulos e bolinhas. Você tem que aproximar a uma função. Não é um sólido conhecido, né? Nem o prisma, nem uma pirâmide. Exatamente. E aí a ideia é você pegar e ir aproximando, né, da superfície de forma pequena, e depois você soma essas formas pequenas e você faz a operação de integral. Né? Mas antes de tudo tem que entender o que é uma função. Então assim, para mim isso tudo é muito ferramental. Então eu não já aconteceu de eu dar aula de física, né, não de física assim, mas a parte, sei lá, de fluidos inicial, a parte de eletricidade inicial já aconteceu. Acontece, mas se eu puder escolher, ou ainda melhor dizendo, se tiver alguma outra pessoa, eu particularmente prefiro que uma outra pessoa mais adequada ela consiga ministrar isso. Certo. Agora eu vou pegar esse... São 2 volumes. Esse volume aqui. É bem fininho. Este aqui é o material didático introdutório, é o primeiro. Que você tem autoria junto com o Jarbas. Isso. Né? O Jarbas, muita gente boa, que a gente gravou. Sim. O Jarbas ajudou muita gente lá. A gente esqueceu a câmera e tal. Ele tinha. Ele arrumou uma lá e ajudou. Na verdade, a gente não esqueceu, né? A gente não levou porque tava na manutenção, né? E meu celular tava com problema de armazenamento. E aí ele ajudou, ele trouxe o notebook dele, ele trouxe o microfone. O webcam, ele ajudou a gente pra caramba, né? O Jarbas é sensacional. E este livro aqui me chamou a atenção, Daniel. Eu não conhecia, né? Tá. Confesso que eu não conhecia, o Jarbas me apresentou e eu logo de cara gostei do livro, porque ele é resistência dos materiais, beleza, eu já gosto dessa área, só que ele é pra área industrial. Sim. Então, eu gostaria de saber qual foi a ideia, como é que você se juntou aí com o Jarbas? Qual foi a ideia de falar da Resmate, só que para essa área industrial? A ideia não foi minha. Esse livro, na verdade, a gente dividiu em 2 volumes. Inclusive, só um instantinho, a gente vai deixar o link desse livro, que é muito legal. A gente vai deixar o link para compra desse livro aqui na descrição, tá? Então, pode ir. Perfeito, obrigado. Esse livro, o que acontece, né? Eles são 2 volumes, se você pegar os 2 volumes junto, dá em torno de umas 150 páginas. Ele, na verdade, ele é mais as minhas anotações de aula. Ah, sério? Sério. Caraca. É muita anotação de aula nesse livro, inclusive, quando eu tiver um tempo, eu pretendo pegar ele e melhorar bastante algumas coisas nesse aspecto, deixar ele um pouco mais com cara de livro. Ele é como você pegar um caderno do seu professor, tá? E aí tem muitas coisas que são coisas que eu estudei, e de vários autores, e muito conversando com muitos engenheiros, muitos professores. É uma coisa que eu gosto de fazer sempre conversar e trazer as experiências, porque a gente não sabe absolutamente nada, né? Quando você acha que você está sabendo muito de alguma coisa errada está acontecendo. Tem alguma coisa errada. Então,
Aí eu trouxe as minhas notações, a minha forma de digerir algumas coisas. Esses desenhos são desenhos que o Jarbas diagramou, mas são desenhos meus, muitos desenhos aqui dentro. Vocês podem ver que não são desenhos que ele diagramou e são desenhos que eu fiz na mão, que eu faço na lousa e tal. Esse livro, na verdade, ele não começou com o Jarbas. Tá? Esse livro ele começou com o próprio Manuel Botelho. Caramba, o Botelho é uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia, ele é impressionante. Eu, em 2015, tá, eu estava dando uma matéria. Porque o que acontece? Toda engenharia, independente dela qual seja, ela vai ter pelo menos uma matéria que vai ter que falar de resmate, que a gente chama de mecânica de sólidos. Isso é legal. Inclusive, tá? Existe um documento que chama Diretriz Curricular Nacional e cada curso tem o seu. No caso das engenharias é uma geral que engloba todas as engenharias e tem lá o que precisa ter no curso: química, cálculo, informática, tem que ter. E uma das coisas que tem é mecânica de sólidos. Então muitos cursos que não é que nem os cursos vão ter na profundidade que um curso mais estrutural, engenharia naval, aeronáutica, mecânica, civil, materiais, vai ter, mas vão ter. E aí, em 2015 eu estava dando uma matéria dessa área na engenharia de produção. E a engenharia de produção, ela tem o que é bom nela acaba sendo o calcanhar de Aquiles dela, que eles têm contato com tudo. Isso é bom e isso é ruim. Porque eles não acabam, tecnicamente, em muitos aspectos, da engenharia, do núcleo mais duro, né, da engenharia, não tem uma profundidade muito grande. Né? Mas é uma engenharia excepcional, né? Eu particularmente, e é uma engenharia brasileira, interessante, ela tem uma história muito interessante. Mas senão eu vou ficar falando aqui da história dela, vou fugir muito do assunto. Então o que acontece? E aí eu estava dando essa matéria, eu acho que já era a quarta vez, que era uma matéria que chamava Estática e Princípios de Resistência Materiais, lá na faculdade, lá na escola. E eu acho que era a quarta, terceira vez que eu estava ministrando ela, e assim, muita dificuldade. Muita dificuldade. E não adianta você, por mais que você tenha os livros e eles tenham acesso lá na biblioteca virtual, você pega um livro de resmate clássico, Hibbeler, James Gear, o Beer, enfim, são as bíblias, né? Pra quem gosta, putz, fantástico. São livros excepcionais, né? Tem outros, tá? Menos conhecidos, do Gurel, do Philpott, tem outros, né? Tem as bíblias mais antigas do Nash, Timoshenko, enfim, né? Tem muita literatura boa, tá? É uma área muito consagrada. Só que todos eles ou são muito densos, tá? Ou então são calhamaços. É aquilo que você assusta. E aí eu falei, putz, será que não tem nenhuma literatura um pouquinho mais, digamos assim, para quem está entrando em contato com o assunto, que seja um pouco mais amigável? E aí, eu me lembro que era uma época de Black Friday. Fui comprar o livro do Hibbeler, que eu sempre quis ter, não tinha, só tinha o PDF. Aproveitei a Black Friday, porque livro é caro. Eu tenho só o PDF também. Livro é caro. E aí vi lá, Resistência a Materiais pra gostar. Eu não lembro qual era o título do livro do Botelho. Pra entender e gostar. Do Botelho. Do próprio Botelho. Falei, vou comprar. Tava na Black Friday, tava mais barato que uma pizza. Falei, vou comprar. Comprei. E gostei do que eu vi no livro. Esse livro é obviamente uma forma introdutória. Não vai esperar ali ter um... Mas, por exemplo, quando eu preciso ensinar o método de Cross, é ele que eu recorro. Eu acho que ali a forma que está o método de Cross tá filé. Pois bem, aí eu vi, não sei se vocês viram no prefácio, tem uma carta dele. Tem. Daí ele convidando alguém para escrever um livro de resmate na área industrial. Só que ali eu acho que a carta, não lembro se era 2006, 2008... Não me lembro a data, isso eu tô falando 2015, já eram alguns anos depois. Eu peguei e mandei um e-mail, porque tinha um e-mail dele do Terra. Falei, até hoje é o do Terra. Aí eu falei, putz, sei lá, né? Ele respondeu. Não, vamos conversar, não sei o que. Aí tive a oportunidade, a feliz Você oportunidade. Ficou impressionado? Caramba, ele me respondeu. Respondeu. Porque a gente ficou assim mesmo. Quando ele respondeu, eu falei, putz, né? Não imaginava. Porque no final desse livro,
tem um e-mail dele e ele fala assim, ó, manda um e-mail que eu vou te mandar as crônicas da resistência dos materiais. Sim, Aí sim, eu mandei. Sim. Aí ele me retornou, falei, caramba. Fez a mesma coisa comigo. E aí o que acontece? Aí na época eu comentei com algum colega civil. Ele falou, pô, esse cara escreveu aquela coleção do Concreto Armado, Eu Te Amo. E esse é o best-seller dele. Far Away, tá? Far Away. E esse livro, assim, muitas instituições usam, tá? Boas instituições. Fora do país. É um livro fantástico. Foge muito do que eu trabalho. Eu não trabalho com concreto. Aí comecei a conversar, tal, a gente começou a escrever e tal. Aí ele trouxe o Jarbas, porque ele já tem algumas outras parcerias com algumas outras obras com o Jarbas. Só que começou cara, eu assumi um cargo de gestão, enfim, várias coisas na minha vida foram acontecendo, meu pai faleceu, enfim, várias coisas que foram me tomando muito tempo. E aí não deu pra caminhar com o livro, e conforme eu e o Jarbas estávamos trabalhando e ele estava revisando, ele falou, eu vou sair do projeto, mas assim, de uma forma extremamente educada, desejando, tem coisa que veio do livro dele aqui, enfim, tá, totalmente de portas abertas, não foi nenhuma treta, nada do gênero, né? Já que você falou que o pessoal gosta de fofoca, então nada do gênero. Na verdade foi uma treta, ele não quer falar. Não. E aí o Jarbas continuou, cara, e foi o Jarbas que continuou, tá? Que entrou em contato com a editora, no caso a editora Atena, e aí foi o projeto pra frente, e assim, foi um livro que eu gostei bastante. Foi seu primeiro livro? Não, eu tenho um livro que eu publiquei na área de usinagem de superligas. Caramba. Tá? Mas também é um livro bem fininho, tal. De boa. Porque escrever toma muito tempo, tá? E assim, eu tenho os projetos, eu quero escrever alguns livros mais robustos, tá? Mas toma muito tempo. Verdade. E tem que ter uma disciplina. Não é trivial escrever, tá? Não é simples. E assim, hoje o retorno de um livro, bom, graças a esse livro eu tô aqui nesse podcast, né? Mas é esse o retorno. Então muita gente que tá na academia... Seja um retorno, chegou no... Não, mas tem muita gente que tá na academia ou muita gente que tá na indústria que não tem interesse em escrever porque pra eles, né, depois de um certo tempo, não tem um retorno interessante. O cara quer fazer outras coisas, um projeto, um artigo para uma revista renomada, entendeu? Então aí tem um retorno mais rápido. Então pode notar que o pessoal não costuma escrever o livro às vezes como um projeto pessoal, particular, um sonho. Sim. E tal, ou uma apostila que virou um livro, é um caminho. E o Manuel e o Jarbas, eles têm uma questão, muita experiência. Eles são, principalmente o Manuel, de outras épocas, onde a engenharia ali era feita mesmo, né, muito mais, de uma forma muito menos Nutella, né, muito mais a ferro e fogo, e ele manja muito, ele criou uma forma de escrever muito particular, que foi o que ele não enxergou nas minhas notações, por isso que ele pediu para sair. Ele me deu um documento... ele chama de boteliana, né, escrita boteliana, né? Ele me deu um documento que calcula escadas circulares, né, com momento torsor. Eles têm da antiga lá, das antigas, como é que ele calculava antigamente. Eu falei, caramba. E este livro aí, ele tem a parte introdutória e tem a parte prática, né? Sim. Como foi essa subdivisão? Como é que tá isso aí no livro? Olha, cara, é que na verdade um assunto, ele traz as duas ópticas, entendeu? Então você não vai ter metade ali, assim, aqui é só introdutório, aqui é só... Então, na verdade, você pega um assunto, por exemplo, sei lá, flambagem, então ele vai ter os dois aspectos, entendeu? E é mais da área industrial, né, o livro? Olha, a gente trouxe uma terminologia e um glossário mais da parte industrial, só que o conceitual ele é amplo. Qual que é a diferença, assim? Tem diferença entre a resistência dos materiais na área industrial para a área convencional que a gente estuda na faculdade? Olha, eu vou pegar o triângulo, né, que eu passei para vocês. A diferença é as solicitações. Sim. Então, o primeiro aspecto que muda bastante é que você, na parte prática industrial, tem um viés mais dinâmico.
As cargas, as solicitações, elas não são estáticas. Ou se são estáticas, enfim, existem, não quer dizer que não existem. O peso próprio está aí, tudo tem massa, portanto tem peso próprio. Mas você tem uma solicitação dinâmica maior. As coisas estão em movimento. A gente sabe, né? Na civil você tem ação de vento, ali preconizada pela 6123, né? NBR 6123. Você tem uma série de aspectos. Hoje, muitas coisas que vieram do estudo mais industrial e de equipamento estão chegando na civil, né? Mecânica da fratura, vibrações, são assuntos hoje que estão ali também, né? Estudam-se muito dentro da engenharia civil, mas numa máquina que está em movimento, então você tem as solicitações. Então esse é um primeiro aspecto. Entendi. O segundo aspecto é o rol de materiais e de geometrias que vão mudando. Por quê? Porque as solicitações são diferentes, as aplicações são diferentes. Então você tem um conjunto de materiais, ou até o mesmo material, mas que ele desempenha papéis diferentes nos tipos de estruturas na qual ele vai operar. Mas momento torsor, flambagem, esforço normal, princípio de Saint-Venant, enfim, é o mesmo. É o mesmo, né? Não tem como ser. Ambas trabalham com fator de segurança. E qual a área que você gosta de mais estudar? É a parte de indústria ou a construção civil? E por que construção civil? Olha, eu particularmente prefiro estudar, fazer um projeto que envolva equipamento mecânico, tá? Mas eu acho a parte de construção civil, parte mecânica, eu acho ela muito interessante porque, assim, né, uma obra é uma coisa grande, né? Então você projeta uma cobertura, eu já projetei um estacionamento de metálica, é uma coisa grande, né? E você vê no dia a dia das pessoas, né? Aquela estrutura na qual você projetou. Já vi então que você gosta bastante de estrutura metálica, mas ou prefere um Pantera, um Sepultura? Não, Pantera e Sepultura é bom também, mas metálica é melhor. Né? Metálica é melhor. Não, o que acontece, né? Esse é um aspecto diferente. E outro aspecto diferente também é a montagem, né? Então, por exemplo, os critérios de montagem de uma estrutura no âmbito da civil é bem diferente, né, do que os critérios de montagem de um elemento de um mecanismo. Porque muitas vezes aquele mecanismo ele vai entrar em movimento. Isso não quer dizer que uma estrutura na civil não vá sofrer fadiga, não vá sofrer fluência. Né? Concreto sofre fluência, né? Sofre ação do tempo nas deformações. Mas é diferente. Né? Então, por exemplo, muitas máquinas, a gente tem que eu até falo isso para os alunos, você tem muitas vezes que fazer uma análise termomecânica. Por quê? Porque ela vai operar em temperaturas mais elevadas. Na construção civil isso é diferente, é difícil, né? Porque muitas vezes a construção civil ela vai habitar pessoas, ou vai transitar pessoas. Ninguém aqui aguenta 80 graus. Quiçá 200, 300. Certo. Vai ter um aumento de temperatura ali, por causa do sol e tal, mas você tem que levar em consideração numa junta dilatada. Sim. Certo? Etc e tal. Quando você vai montar um pré-moldado, você tem que deixar um espaçamento. Enfim, tem esses aspectos construtivos. É óbvio que, né, você pega, por exemplo, um cara numa situação de deserto, e eles muitas vezes no deserto ali, no Oriente Médio fazem em metálica, alumínio é muito forte lá, o alumínio dilata o dobro do aço. Né? Se você pegar a dilatação linear do aço, é 1.2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. 1.2. Do alumínio é 2.4. É o dobro. E ele tem 1/3 do módulo de elasticidade do módulo de Young da rigidez do aço. Normalmente é em torno de 70 gigapascal, do aço é 210. Então, além dele dilatar mais, ele também é menos rígido. Então, isso vai ter uma implicação. Então, é óbvio que você tem que tomar cuidado num deserto que você tem um ΔT num dia que pode chegar a 40 graus. Do 0 ao 40. Isso não é incomum. Então, você tem que levar em consideração. Mas é diferente de uma solicitação, por exemplo, de um componente de um motor, de um pistão, de uma camisa de um pistão, enfim, de um vaso de pressão, de um componente que vai estar embaixo do mar. São outras intempéries, outros, não só a parte térmica, né?
Então está muito ligada à mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte. Transferência de calor tem que ser levada em consideração, não tem jeito, né? Os materiais, a forma que eles trabalham em relação à temperatura tem que ser levada em consideração. Né? Os arquitetos pensam muito isso no conforto térmico e etc. Sim, e tal. É o que eu falo, uma coisa não tem como estar desassociada da outra. E você, quando começa a estudar uma série de aspectos, a ter contato com uma série de aspectos, a ter uma troca de projetos, de experiências com alunos, com professores, com clientes, com fornecedores, você sempre tem que estar perguntando. Porque se você está sempre perguntando e indo atrás das suas perguntas, você está sempre aprendendo. Sim. Entendeu o ponto? E aí você começa a ver as coisas. Né? E isso é muito interessante. É muito interessante. E eu acho que, infelizmente, a gente aprende segmentado, né? Então, você teve resmate. Você teve lá, vocês tiveram lá, por exemplo, hidráulica, sei lá, de canais, de condutos, tudo segmentado. Instalações elétricas segmentado. Né? Na mecânica, o cara teve elementos de máquina, aí na quarta ele faz sistemas térmicos, na terça ele faz vibrações, né? Mas ele não enxerga o global. Né? Por que não enxerga o global? Porque não tem base. Porque quer memorizar tudo. Mecanizou tudo. Quer mecanizar. E aí, por estar tão mecanizado, o cara olha assim, uma coisa que eu tava vendo, né? Estudando vibrações, aí conversando com os meus amigos que estudam área de controle de processos, parte de automação. Vi um monte de coisa parecida. Falei, cacete, é parecido. Às vezes o cara tem no mesmo semestre, tá? Vibrações e controle e não enxerga. Porque ele mecanizou ali e mecanizou acolá. E ponto. E por que mecanizou? A gente tem que entender isso. Né? Infelizmente, a gente não pensa na engenharia. Em muitas indústrias, muitas empresas, também não pensa. Vem. Eu tenho que manter que o meu processo seja estável. Mas por que seu processo... O que significa ele ser estável daquela forma? Aquela história, a parede é vermelha. Por que a parede é vermelha? Não, a matriz, né, da minha empresa falou pra gente que a parede tem que ser vermelha. Você tem que garantir que todas as paredes que a gente pintar aqui sejam vermelhas. E aí a gente é mestre em garantir que seja vermelha. Somos muito bons. Então pergunta por que é vermelha. Então você não tá pensando na engenharia. Não que não exista engenharia em garantir que a parede sempre seja vermelha. Tá? Mas no âmago da coisa, não é só apagar incêndio. Sabe, a gente não existe engenharia sem ciência e sem tecnologia. E o nosso país, infelizmente, está com ciência e tecnologia. É o reflexo. Felizmente, né? Nós tivemos duas matérias na faculdade. A primeira, resistência dos materiais. E logo no semestre seguinte a gente teve teoria das estruturas. Legal. E para nós, porque o professor de resistência dos materiais era um, de teoria das estruturas era outro, infelizmente a gente não teve uma base boa de teoria das estruturas. Resistência dos materiais sim, mas teoria das estruturas não. A gente acabou vendo mais ou menos a mesma coisa. O que a gente viu em resistência dos materiais, a gente também viu em teoria das estruturas. Acho que isso não é comum em todas as escolas, porque a gente teve isso, né? Uhum. Eu não sei como é que funciona. Então, se você pudesse explicar, falar um pouquinho mais sobre a diferença conceitual entre essas duas disciplinas, seria fundamental, entre resmate e a teoria das estruturas. Tá. Se é um complemento? É um complemento, né? Elas vão ter assuntos que vão, às vezes, convergir ou serem até o mesmo, tá? Mas, antes de eu te responder, eu vou te fazer uma pergunta. Vocês lembram o que estava lá no conteúdo da matéria de teoria das estruturas e de resmate? A resistência dos materiais... Como que vocês tiveram isso? Nós tivemos, basicamente, conceito de viga, tá, conceito de carregamento, tá, que é uma estrutura hipostática, isostática e peristática, tá, os tipos de carregamento, cálculo de momento fletor e esforço cortante. Teoria das estruturas, Ctrl+C, Ctrl+V. É porque em resmate vocês tiveram teoria das estruturas. Entendeu? Teoria das estruturas, você começa com análise isostática. Então você pega
Tem 2 livros, tem uma coletânea de livros nacional muito famosa do professor João Carlos Susequinde, acho que são 3 livros, que discorrem sobre teoria das estruturas, e começa-se falando em estrutura isostática exatamente sobre cálculo de reação de apoio, seja de viga, seja de pórtico, enfim, mas de elementos formados com barras, né? Depois fala-se de treliças. E aí você tem, né, o famigerado método dos nós, etc e tal. E aí depois você vai para análise de esforços solicitantes. Na verdade, na treliça você já vê a análise de esforço solicitante. Quando você calcula lá, seja pelo método dos nós, método das seções, você calcula se a treliça está com uma força que está tracionando o comprimido, já é uma força interna que solicita aquela barra da treliça. Aí depois você vai para estruturas hiperestáticas e, dependendo do curso, você entra com o princípio de trabalhos virtuais, ou ainda com análise matricial. Análises virtuais a gente não vê. Ou ainda análise matricial, que por exemplo, o F2 é um programa que por trás do algoritmo dele lá, que é um programa educacional, mas que é excelente. Eu só uso o F2. Ele é excelente. Eu uso bastante, gosto muito do F2, mas ele tá análise matricial. Então você pega essa coleção, você pega o livro, eu gosto muito de um livro, acho que ele é indiano, mas ele foi professor norte-americano, em alguma faculdade norte-americana, o Aslan Kassimali. Muito bom. Mas o livro dele não tem hiperestática. O livro dele tem PVT, o livro dele tem análise matricial, tem isostática, mas não tem hiperestática. Em algumas matérias depois, em teoria das estruturas, você vê a parte hiperestática, método de Cross, né, compatibilidade de deslocamento, enfim. Então, seria mais ou menos isso. A RESMAT é aquilo que eu falei. Você tem as solicitações. Que solicitações que você tem? Cortante. Cortante vai gerar o quê? Tensão de cisalhamento. Normal. Tensão normal. Momento fletor. Tensão normal, só que com aquela pluralidade, né? Ou seja, eu tenho um percentual tracionado, um percentual sobre compressão. E momento torsor que gera cisalhamento. Aliás, é a forma de gerar cisalhamento puro. Só um estado só de cisalhamento. Você tem os esforços solicitantes que vão gerar as tensões. As tensões aparecem como? A tensão é o esforço que solicita a estrutura quando esse esforço ele vai caminhar na minha geometria. Tanto que se você pegar qualquer equação de tensão, sempre você vai ter uma característica, um esforço interno e uma característica geométrica. Pega qualquer uma. Aqui. Metatória. Tensão normal, força por área. Então é esforço interno normal, a força dividida pela área da seção transversal. Tensão de cisalhamento, cortante pela área. Mas a cortante ela não é transversal, ela é paralela, ela tangencia a área. Em vigas a gente sabe que é um pouco diferente, né? Você tem lá a cortante vezes o momento estático dividido pela largura vezes o momento de inércia. Tensão de flexão, momento fletor vezes o Y, dependendo da formulação que você usa, que é a distância da linha neutra. Quanto maior é a tensão, por isso que na superfície ela trabalha mais, sofre mais, dividido pelo momento de inércia. Por que é o momento de inércia? O momento fletor não está tentando girar a minha estrutura? O momento de inércia é a imposição que a minha estrutura está dando, que a geometria dela está dando, sim, da seção transversal. Essa tentativa de giro. Por isso, quanto maior for o momento de inércia, menor é a tensão de flexão. Mais ele vai impor. Mais difícil é de fletir, de girar de forma translacional. Tensão de cisalhamento proporcionada pelo momento torsor. Cortante vezes o ρ dividido pelo J. O ρ é a distância radial. Quanto maior for a distância do centro, que é uma distância radial que vai do centro até o raio, maior é a tensão de cisalhamento promovida pelo momento torsor. E o J, numa formulação, momento polar de inércia. Por que é o momento polar? Porque no momento torsor é rotacional. Então é uma restrição a rotacionar que a minha estrutura dá. Então nota que, inclusive, né, existe uma similaridade entre o momento fletor gerando tensão normal e o momento torsor gerando tensão de cisalhamento. A mesma forma. Uhum. A mesma forma. É a mesma ideia, é o mesmo conceito. Só que um é translacional, o outro é rotacional. Um depende da cortante, um gera cisalhamento, outro gera tensão normal. Mas, então, as fórmulas, a tensão é o principal conceito de RESMAT. Então, o estudo de RESMAT é um estudo de tensão. Depois você olha para essas fórmulas e aí você fala, por que eu tenho que aplicar um fator de segurança? Porque você está imaginando uma série de hipóteses para aplicar essas fórmulas. Por exemplo, a tensão
Qual que é a unidade de tensão no sistema internacional? Tensão é dada em Pascal, Newton por metro quadrado. Pressão. Pressão é dada em Pascal, Newton por metro quadrado. Então tensão é pressão? Não. Não. Por quê? Porque num meio sólido e contínuo, a tensão propaga. A tensão propaga. Se eu pegar aqui, ó, essa folha, eu tô amassando e ela não tá amassando em outros cantos que eu não tô aplicando aqui força. Por quê? Porque ele tá propagando. O papel é um meio sólido. Desculpa que eu acabei com o roteiro. Acabou com o meu roteiro ali. Mas é um meio sólido, ela propaga. Se você... não sei se essa parede não dá esse efeito, mas se fosse um drywall, eu bato aqui, você bota a mão, você sente. Tá propagando. O vizinho daqui a pouco tá furadeira 8 horas da manhã, porque o pessoal fala que a parede é mais macia, né? Às 8 De horas da manhã, né? manhã. Ela tá mais tranquila. Pra quem mora em apartamento, né? Por que você sente aquele... Não só o barulho, mas... Que é uma propagação de tensão na parede. É... Também. Então, assim, é o principal conceito. Só que todas essas fórmulas, a gente tá dentro do que a gente chama de distribuição média da tensão. O que é distribuição média? Se eu pegar qualquer ponto na minha estrutura, eu tô falando que a tensão tem o mesmo valor. A gente sabe que não é assim. Não é assim. A distribuição média, ela fala assim, meu material precisa ser uniforme. O material não, ele precisa ser homogêneo e isotrópico, né? Ou seja, tem que ter a mesma fase e as propriedades dele tem que ser a mesma em qualquer direção cristalográfica. Ele tem que ser coeso, não pode ter pore, descontinuidade, enfim. Na prática, nada satisfaz isso. Então quer dizer que essas expressões não valem? Não. Aí a gente muitas vezes, quando não consegue ter uma curidade, fator de segurança. Na civil, 1.4 é um número mágico. Sim. Não é? Para carga permanente principalmente, 1.4. O gama Q lá, o gama G, enfim. É um número mágico. Nem sempre é ele, tem que tomar cuidado, 40%. Mas é um número mágico. Um número mágico. Né? O estado limite de serviço, o estado limite de utilização, de resistência, tal, LU, LS ali, né? Sim. Nas normas, enfim. E na mecânica? Ou em outras engenharias? E se eu estou usando o método de elementos finitos? Qual que é a minha ideia? Justamente é essa. Eu não estou mais na distribuição média. Eu estou discretizando em pequenos pedaços. Cálculo. Eu estou olhando para um pequeno pedaço. A partir desse pequeno pedaço que eu discretizei numa malha, eu vou discretizando em pequeno e vou vendo o comportamento. É que fazer isso muitas vezes na mão, para uma estrutura complexa, se eu tenho o que a gente chama de um modal muito grande, que são vários nós, por exemplo, vários modais, vários modos, um modal é modo de vibrar, um nodal muito grande, aí a gente precisa do auxílio computacional. Mas veja bem que é o auxílio computacional. Auxílio. Não adianta nada você ser um piloto de software. Você tem que entender o conceito. Quer usar um software bem? Sugiro você pegar um livro aplicado na sua engenharia, pega uns problemas, faz na mão e depois simula. Vê como que os resultados conversam. Aí você começou a pegar o jeito. Aí você está pronto para usar o software. Aí você começou a pegar o jeito. Você reparou aqui nesses últimos minutos, Thiago? Quem está ouvindo aí deve ter ficado doido, né? Foi bastante conhecimento assim, o professor Daniel tem um conhecimento assim excepcional. O que você acha? Eu gostei do jeito que você passa, né? Dá para perceber da animação que você tá em falar da resistência de materiais. Ele gosta, tá no olho dele que... Eu gosto. Que é da prática. Eu gosto de engenharia, né? Então aí... Então, para esse pessoal aí, tá ouvindo, que é engenheiro, que tá se estudando em engenharia civil, ficou meio bobo aí com todas as informações técnicas, gostou? Queria que você falasse um pouco mais da importância da RESMAT, que é muito importante para um profissional de engenharia, né? Para ser um bom profissional de engenharia, o que ele deve conhecer RESMAT? Cara, E o que acontece se ele não conhecer resistência de materiais, se ele não souber os fundamentos aí? Bom, ele não pode trabalhar com nada que sofra solicitação mecânica. Simples assim. Pronto. Se você for trabalhar com qualquer projeto, com qualquer trabalho, enfim, seja o que for, que envolva solicitação mecânica, resposta mecânica, e aí quando eu falo resposta mecânica, solicitação de esforço, solicitação de carga, seja ela qual for,
tá? Seja ela em qual aplicação, você não consegue. Tudo que envolve carga... Tem. Enquanto você estava falando, fiquei imaginando algo na engenharia que a gente faz que não envolve carga. Não, tem coisa, tem, né? Mas eu tô pensando aqui ainda não... Acho que é gestão, né? Gestão, É verdade. que não deixa Essa de ser... parte. Veja, não deixa de ser engenharia. Não é o que eu gosto. Também não é o que eu gosto. Nota que eu até tenho curso na área de qualidade. É uma coisa que eu já estudei e às vezes estudo. Mas não é uma coisa que eu estaria falando com essa paixão. Mas, são ossos do ofício. São ossos do ofício. Agora, cada um na sua. Exatamente. E de novo, mas não quer dizer que você não possa entender Só que o que acontece, mesmo na gestão, dependendo do tipo de situação na qual você está se deparando, você está lá com um projeto que você está gerindo ou faz parte da gestão de um time, de um produto. Esse produto, por exemplo, é vamos pegar uma coisa bem aleatória, é um brinquedo, certo? E esse brinquedo está na fase de protótipo. Vai ter um monte de teste mecânico nesse brinquedo. Teste de impacto, etc e tal. Você tem que saber o mínimo para poder ver se os testes estão adequados ou não, ou então você vai ter que acreditar em alguém. É problema acreditar em alguém? Não. Mas, pelo menos para você conversar, entendeu? Você chegar a conversar. É o que eu falo para os alunos, às vezes, você não precisa ser especialista em tudo, ninguém é. Mas você precisa saber conversar. Na minha opinião... Entendeu? Você precisa conversar com o cara. O cara vai falar, fiz esse teste, tive esses resultados. Você pelo menos ter saber o vocabulário. Na minha opinião, pra mim, se alguém me perguntasse quais são as matérias mais... Na minha opinião, quais são as matérias principais da engenharia? Eu falaria estatística e resistência dos materiais. Eu colocaria mais duas hoje, tá? Algoritmos. Quem tá ouvindo ou assistindo, aprenda uma linguagem de programação. Pra onde? Eu mexo em Pascal só. Antigo. É antigo, tudo. Mas é funcional em alguns casos. Mas enfim, aprende. Aí veja aquela na qual você tem maior afinidade, ou naquela na qual você tem maior ou proximidade no seu ofício, mas aprenda. Se você não souber em um certo aspecto, não só da engenharia, tá, mas da tecnologia, você é analfabeto. Simples assim. A gente tem que falar a verdade, não adianta ficar floreando. Você é analfabeto. Não tem como. Né? Então tem que entender como que é um código. Não precisa ser especialista naquilo. Mas de novo, é aquilo, você tem que saber conversar e entender disso. Né? Você poderia vou dar um exemplo pra quem tá... Puta que pariu, por que eu vou ter que aprender? Mas por quê? Porque eu imagino muito, a gente teve essa parte de programação. Mas a gente teve muito superficial. A gente teve Pascal e C++. Normal, eu também. Pelo menos eu acredito que se for pra realizar um trabalho assim, eu chamo uma pessoa que sabe. Então eu conheço... Sim, pra ser especialista, sim. Então, mas, por exemplo... Porque até agora, eu só tenho 23 anos de idade, né? Dentre os trabalhos que eu fiz, eu ainda não precisei das aplicações desses programas, né? Então, bateu a curiosidade agora. Por que o senhor acha que... Você sabe se usa Excel? Usa é a mesma coisa do Pascal. Você não usa Excel? Mesma coisa. A função if, né? Função C. Entendeu? Então já sai daí. Você vai... mas de repente, imagina o seguinte. Hoje fala-se muito em Big Data. Uma das premissas da 4.0. Né? Construção 4.0, indústria 4.0, tudo é 4.0. Todo mundo tá falando isso hoje. Né? Não é hoje, né? A indústria 4.0 ela já tem aí uns 10 anos de vida. Ou mais ou menos. Né? O Big Data ele tem um volume de dados muito grande. Então imagina, num futuro próximo, como que vocês vão trabalhar em cima de uma tabela que precifica custo de material para uma determinada obra. Você vai trabalhar com um volume de dados cada vez maior para poder gerar um orçamento mais refinado.
para ter o seu custo ali mais adequado, conseguir jogar sua margem, entendeu? Ter menos sobra. Você falou de estatística. O volume de dados hoje que a estatística trabalha, em muitas situações, é um volume de dados maior. Imagina que você coloca um sensor numa viga e aí você está medindo todo o deslocamento que aquela viga está sofrendo no uso. Então veio carga pontual, carga móvel. Imagina que você agora vai, ao invés de você jogar um fator de segurança, eu quero projetar uma estrutura mais leve. Por que eu quero projetar uma estrutura mais leve? Eu tenho menos gasto de material, ela vai transmitir menos para os elementos de fundação. É vantajoso. Na engenharia civil também é vantajoso. Sim. Né? E aí, para eu poder fazer isso, eu vou pegar uma viga, vou simular ali as cargas, né? Ou até vou levar para um teste prático, colocando ali carga, simulando, fazendo um ensaio, e vou medir, coloco uns extensômetros, vou medindo o deslocamento e vou acrindo um monte de dados. Quando eu falo um monte de dados, estou falando milhões. Como que eu vou tratar esses dados estaticamente? Entende o ponto? Não adianta você pegar um Minitab, por exemplo, que é um puta de um programa para estatística. Você vai ter que usar, por exemplo, uma linguagem R. Né? Você não precisa ser especialista. Entende o que eu estou falando? Você precisa entender a lógica, pegar o R e aplicar. Certo. É mais nesse aspecto. Por exemplo, né, falei de critérios de resistência. Nós temos 4 critérios principais. Mas muitas situações nenhum dos 4 serve. O mais novo é o de von Mises, que é baseado na tensão de von Mises, que é baseado em aspectos energéticos, lá que você aprende critérios para materiais dúcteis, von Mises e Tresca. Aí o von Mises vem depois do Tresca. O Tresca é baseado naquela história que o cisalhamento é 45 graus, né, a tensão máxima de cisalhamento. Eles pegavam até uma tira de aço doce, tracionava e via as linhas, né, de Ludgers, que a gente chama, a 45 graus. Inclusive, quando eu vi esse desenho aqui, eu lembrei dos critérios de resistência dos materiais. Aí depois veio o von Mises, que é baseado numa distorção que o cisalhamento promove, mas é uma análise energética. Porque toda vez que eu tenho força, e a força está realizando deslocamento, eu tenho trabalho. Força vezes deslocamento, trabalho, eu tenho energia. Né? Uhum. Então... Mas e se eu tenho um material compósito? Hoje vocês vão trabalhar, por exemplo, com um concreto, é um compósito. Sim. Que critério que se aplica num concreto armado reforçado com fibra de carbono? Desses 4. Que vai te dar um resultado para você garantir que ele vai sofrer alguma falha ou não? Nenhum dos 4. Então o que eu posso fazer? Bom, vou usar um programa e vou simular. Aí na biblioteca desse programa, ele é comercial, não tem. Então você vai ter que pagar um módulo. E se ele é um programa livre, você pode criar. Te dá mais liberdade. Aí vem o princípio que você falou, que é importante estudar o algoritmo. Te dá muito mais liberdade. Te dá liberdade. Te dá liberdade. E vai te dar liberdade de trabalhar com maior quantidade de dados, com maior quantidade de informações, como eu citei, e te dá liberdade de pregar programas livres. Então a gente que está com uma empresa recém-nascida, quanto que é uma licença? Vocês já devem ter visto, por exemplo, lá de vocês é muito famoso o Ibérica ou o TQS. Quanto que é a licença disso? Então, a craqueada... Você vai fazer um projeto craqueado? A gente pode usar craqueada para aprender, mas não pode vender um projeto. Entendeu? Um AutoCAD, então. O AutoCAD tá 8 mil. Um Revit. Entendeu? Ponto. Na mecânica lá, um SolidWorks, um Solid Edge, um NX, um CATIA. O céu é o limite, né? O ANSYS, o Abacus. Eu trabalho em ANSYS e em Abacus. O céu é o limite. Aí você vai fazer um projeto, uma licença educacional, você não pode. A licença educacional, ela já não pode comercializar nenhum produto educacional, é para aprendizagem. Então, assim, você perde um pouco de liberdade. Se você tem bala na agulha, né, para poder pagar alguém ou pagar um programa, não tem problema. Mas às vezes a gente perde muita liberdade. E aí você acaba sendo analfabeto. Quando a gente não sabe, a gente paga para alguém que sabe. Não é verdade? Sim. É aquela história. Conhece aquela piada lá do cara que o pessoal tava com um problema. Essa piada tem várias vertentes, várias versões. Aí o cara tava com um problema num eixo lá do navio. Aí ninguém resolveu o eixo e tal. Aí chamaram um especialista em eixo daquele determinado navio. Aí ele foi lá com o martelinho, bateu, resolveu o problema. Daí ele foi dar o orçamento, né? Quanto que custou o trabalho? 1 milhão.
Aí o cara, porra, como que você tá cobrando 1 milhão, não sei o que, não sei o que. Você só deu uma martelada, eu quero você que discrimine isso daqui. Daí ele botou lá, todo o know-how técnico, tal, de saber onde bater, 999 mil. O restante era martelada. O cara sabia onde bater o martelo. Entendeu? Aham. Isso tem um preço. Mas é a piada. É uma piada. O cara zoou, né? Filosofia de vida. Filosofia de vida. Mas o cara, entendeu? É um papo bem coach, na verdade. É um papo bem coach, Uma piada, eu vou contar essa no barzinho, o pessoal vai. É, bem coach. O pessoal vai começar a chorar. É coach, vamos mudar nosso mindset, pelo amor de Deus. Mas enfim, Isso aqui é piada. Cara, eu tenho umas piadas bem melhor, né? Confesso. Eu aqui pensando que ia ser. Mas, cara, porra. Você tem uma liberdade muito maior. Né? Eu acredito que em engenharia um bom caminho é você ser autônomo. Entende o ponto? Você ser autônomo, cara. E autônomo não significa que você é um ermitão. É um autônomo unido. Sabe uma das coisas porque médico é médico? Porque eles são autônomos e eles são unidos. Um passa serviço para outro, indica ali, faz acolá. Por isso que eles estão onde estão, né? A classe. Sim. Porra, então vamos fazer isso também. Entende o ponto? E assim, muitas soluções hoje, muitas coisas, monitoramento, etc e tal, vai exigir que você saiba o alfabeto. De novo, não estou falando que você precisa sair se matriculando num curso de tecnologia, de sistemas, de computação amanhã, não é isso. Mas que você precisa ter uma noção. E hoje é fácil, porque hoje tem muita coisa disponível com qualidade na internet. Sim. A preço muito acessível, às vezes até gratuito. O importante que ele acabou de falar, tem muita coisa de qualidade na internet, igual a RV Condições e Perícias e RVCast. Exato, e tem muita coisa ruim, que não é RV. Você queria falar que Que não é RV, mas assim, então eu somaria a estatística, que eu acho que você tem toda a razão, a Resmate, na civil, né? Na civil. Na civil. E na civil ainda, algo envolvido à gestão, né? Gestão de obras, etc e tal. Uma parte de custos, de qualidade. Nas engenharias gerais, Resmate tem muita importância. Resmate é no nível de mecânica dos fluidos e outras matérias que são, assim, a base das engenharias. Sim. Não é à toa que toda engenharia tem que ter pelo menos uma de forma introdutória. Né? Mas o mais importante a gente sempre volta a falar, não tem como fugir. É matemática, é física, muitas vezes química, economia. É a base, né? É a fundamentação. O engenheiro ele não é construído, nenhum profissional é construído na faculdade. A faculdade, muitas vezes, ela serve para dar uma instrução, dar um caminho, proporcionar para a gente uma garantia do que aquilo que a gente faz. Mas o profissional ele é construído no dia a dia, ele é construído na escola, ele é construído naquilo que ele faz. A faculdade é um processo que auxilia isso tudo. Então, eu queria saber, pergunta bem interessante, que agora você vai dar uma aula aí. Sim. Quais são as propriedades mecânicas de materiais de maior interesse para o cálculo de resistência? Depende. Né? Uma coisa que a gente aprende em engenharia depende. Né? Às vezes a gente acha que o pessoal falou pra gente que engenharia era exata, tô mentindo, né? A maioria das respostas é depende. Depende, né? Então, depende da aplicação. Então, vou dar 2 exemplos. Né? Se eu tô pensando num elemento estrutural, no uso. Então, por exemplo, vamos pensar num eixo de um mecanismo qualquer. Né? O que eu estou preocupado? Eu quero que esse meu eixo ele mantenha a geometria dele ao longo do uso. Então a primeira coisa que eu estou preocupado é a resistência ao escoamento. É o limite dele de resistência ao escoamento. Ou seja, antes dele entrar no regime de deformação plástica ou deformação permanente. Né? Aí no livro aí, ó, o gráfico. O gráfico. Deformação. Aqui está linear, mas a gente sabe que uma série de materiais não é linear. Se eu estou olhando só mecanicamente, também estou preocupado com o módulo de elasticidade.
como que ele vai deformar. No regime elástico, porque eu quero que ele fique no regime elástico e eu não quero que ele tenha uma deformação excessiva, porque ele tem que garantir a isoneidade dele estrutural, a montagem, os ajustes, o encaixe dele, ele precisa garantir. O eixo não pode deformar, né, radialmente, longitudinalmente, ele não pode desencaixar, não pode mudar a tolerância dele. Se ele estava com um determinado ajuste, ele tem que manter aquele ajuste, etc e tal. Isso na temperatura ambiente. Se esse eixo está trabalhando na temperatura ambiente. Se eu começo a ter um esforço térmico, então eu tenho que analisar como que ele vai se comportar termicamente. Qual que vai ser a influência da temperatura dele nessas propriedades, inclusive. A gente sabe que um dos grandes problemas do aço é que o aço perde muita rigidez em temperaturas elevadas. Não sei se... Que foi, por exemplo, um dos motivos da... A gente sabe que a queda do World Trade Center foi um avião. Mas o World Trade Center ele era estrutura metálica. E os aviões estavam com o tanque cheio. Quando eles bateram nas torres, explodiu e deu incêndio. E isso diminuiu a rigidez estrutural dos elementos metálicos. E aí ele começou a deformar mais excessivamente, começou a desencaixar, e aí foi que nem um castelo de cartas. Não sabia disso. Esse é um dos aspectos. Então, assim, a estrutura metálica tem muito problema com incêndio. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o material metálico ele perde rigidez, tá? Em altas temperaturas. No caso, o aço é muito sensível a isso. Então, assim, eu tenho que analisar essas propriedades, como que vai ser o comportamento delas em temperaturas, se, no caso, o meu eixo foi operar nessas temperaturas. Também tem que ver, dependendo do ambiente. Então, por exemplo, ele vai operar em altas altitudes, em baixas altitudes, no nível do mar. Ele vai operar próximo do mar, onde a gente tem a intempérie ali da corrosão, etc e tal. Então você também tem que analisar, porque vai influenciar, né? As propriedades de um material, elas são influenciadas pelo ambiente no qual o material está trabalhando. Entende? Então, às vezes quando a gente faz um cálculo ali e coloca a modularidade do titânio é 110 gigapascal, do cobre, de uma liga de cobre 90 e assim por diante, do concreto 35, mas é complicado porque depende muito do traço. Se eu não me engano, quando você determina uma modularidade, você tem que... até uma fórmula, né, que a norma preconiza, acho que é 5.600 ou 5.800 raiz da tensão de escoamento, porque ele não é linear, não dá para usar a lei de Hooke, fazer pela tangente. Então, assim, você tem que ver a ação da temperatura, né? Mas, enfim, numa aplicação estrutural, outra propriedade importante é o coeficiente de Poisson. Quando a gente fala no regime elástico, porque eu também tenho que ver como que vai ser os deslocamentos nos outros eixos. Então, quando você vai projetar, por exemplo, um anel de borracha de neoprene, que é muito usado nessas vigas Gerber aí de pré-moldado para amortecer e gerar resistência ao atrito dessas vigas, ela está sofrendo compressão da viga, mas ela está dilatando na radial, né? Ela está comprimindo aqui e ela está dilatando. Como que vai trazer para mim essa relação? Coeficiente de Poisson. Então, o coeficiente de Poisson, tanto que quase todo programa, você pega o F2 mesmo, ele sempre pede a necessidade do coeficiente de Poisson. E ele pede também o alfa, né, que é o módulo de dilatação, caso você tenha que levar isso em consideração. Então, assim, são as propriedades importantes. Agora, a RESMAT também enxerga processos de fabricação, que a gente fala que são processos de fabricação por deformação plástica, por conformação plástica, por conformação mecânica, onde eu vou produzir uma peça deformando ela de forma permanente. Ou seja, eu excedi o regime elástico. Passou da tensão de escoamento. Passou da tensão de escoamento. Porque eu quero conferir a essa peça uma determinada geometria diferente na qual daquela entrou na minha matriz, na minha máquina, seja uma laminação, que são 2 rolos onde eu vou diminuindo a espessura, seja um forjamento que eu tenho uma matriz e vou ali conformando dentro dessa matriz e assim por diante. Então eu tenho que exceder. Então já não é mais a minha tensão de escoamento. É a tensão máxima. Não é nem a de ruptura. Por que não é de ruptura? Se você pegar o gráfico de tensão de deformação, depois do limite de resistência máxima, ele tem um declive. Por que ele tem um declive? O que aconteceu? Se o seu material tem fluxo de escoamento, se ele tem capacidade de deformar plasticamente, se ele é dúctil,
né, que é a capacidade do material deformar plasticamente, passado o limite último, nucleou um defeito. Esse defeito, ele começa a relaxar a tensão do material. Imagina que você pega uma bexiga e fez um furinho. Começa a esvaziar. A bexiga que estava tensionada, ela começa a esvaziar. A mesma coisa, o material começa a relaxar. Então começa a cair a resistência dele, até esse defeito crescer de um determinado tamanho que gera fratura. Né? Isso não é muito observado, por exemplo, no concreto. Por quê? Porque o concreto é frágil e ele não tem uma deformação plástica. Você vai tentar segurar a trinca de outro jeito. Agregado graúdo para defletir trinca, né? Porque trinca gosta de energia, então você bota um agregado graúdo, a trinca está andando. Aí ela não consegue atravessar o agregado. Ela vai ter que ir para os lados. Ela vai gastar energia do que ela é reto, mais do que ela é reto. Então você aumenta a tenacidade do concreto. É um método. Segurar ele com fibra é um outro método. Por quê? Porque a fibra ela vai segurando a trinca geometricamente. Então ela tem que gastar energia para quebrar a fibra. Ao invés de a energia estar indo para a trinca caminhar e crescer, está indo para ela vencer aquela fibra. Então assim, são mecanismos... A tela também, né? Tela. São mecanismos de aumento de tenacidade do concreto. Então é o limite de resistência último, porque eu não quero deformar meu material para que ele nucleie um defeito. Então a tensão de ruptura não me interessa. Então ali é a propriedade mecânica importante. Então depende, né? Depende do que eu tô. Aquele meu material ele tá num uso estrutural, isso é de forma geral que eu tô falando, ou ele tá num uso estrutural? De forma geral. Existem exceções a isso que eu tô falando para vocês. Tá? Então essas são as propriedades. Né? Não é à toa que o ensaio de tração é um ensaio universal. Você dá uma primeira olhada pro seu material. Tem outras muito importantes. Falei de tenacidade, que é a capacidade do material resistir ao impacto, a absorção de energia durante toda a deformação, ou resiliência, que seria um material absorver energia no regime elástico. Então, materiais normalmente resilientes são materiais difíceis de deformar. Vidro é um exemplo, um material muito resiliente. Tanto que se você deformar o vidro, ele fratura. Ele fratura rápido. Os materiais eles não têm regime plástico. No caso do vidro, praticamente inexistente. Né? No vidro convencional. Porque vidro é uma discussão que a gente poderia perder muito tempo. Então, assim, você tem outras propriedades bastante importantes. Mas, assim, as mais, né? Seria essa: modularidade e tensão de escoamento. Show demais. No primeiro ponto. Perfeito. Antes de nós vir aqui gravarmos, nós colocamos uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, convido você que está ouvindo, você que está assistindo, sempre quando nós vamos gravar com um convidado, 2 dias antes, a gente coloca uma caixinha de perguntas para você fazer ao convidado, né? E teve uma pessoa que colocou uma pergunta lá para fazer a você, que é como... essa pergunta é filosófica. Como a resistência de um material pode ser aumentada, né? Então, aproveita que você que fez essa pergunta aí, já deixa o seu like. Você que também que não fez a pergunta, mas faça lá a pergunta das próximas vezes. Curte aí o vídeo. Se você tá pelo YouTube, segue a gente aí na RVCast. E aí, professor? Cara, essa é uma eu pergunta... sei que essa aí eu tô curioso. Ela não é complicada. Ela é uma pergunta quase tão abrangente quanto resumada. Por que eu digo isso? Resistência de um material, a gente acabou de discutir as propriedades. Tá? Então, como que eu enxergo a resistência de um material? Depende do uso do material que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu preciso aumentar a resistência mecânica de uma viga estrutural, eu quero aumentar basicamente a tensão de escoamento dela. Tanto que você pega ali uma tabela de perfis de vigas, você tem lá trefilado, né? Recosido, enfim. Por quê? Porque quando a gente faz um processo de fabricação, uma rota de fabricação, consequentemente ou não um tratamento térmico, não é só para dar geometria, é para conferir propriedade. Então, um processo de fabricação, ele é pensado também em como que ele vai deixar o meu material
no que diz respeito às suas propriedades. No caso, a gente está falando das mecânicas. Por exemplo, um exemplo que é muito interessante. Virabrequim de um automóvel. Né? O girabrequim ali é aquele mecanismo do diferencial do nosso carro que transmite energia, né, do motor para as rodas. Se você pegar um carro padrão, normalmente o virabrequim ele é feito por fundição. Ele é de aço, né? Não é o aço mesmo das vigas de construção civil, né? O 8630, enfim, é outro tipo de aço. E ele é fundido. Por que ele é fundido? Porque é um processo produtivo, que tem alta produtividade, porque é um processo que consegue conferir a geometria. Você pegar um virabrequim, ele é uma geometria toda maluca, né? Você tem colo, tem mancal, tem descontinuidade, enfim, ele não é uma geometria, não é um eixo bonitinho. Agora, na solidificação do aço, quando ele está, ou seja, o aço está no estado líquido, ele vai para o estado sólido. O aço ele tem uma coexistência de líquido com sólido. E essa coexistência de líquido com sólido, ele não vai direto do líquido para o sólido, enfim, ele tem uma coexistência. A maneira dele solidificar, no produto final, forma o que a gente chama muitas vezes de dendritas. Se você olhar no microscópio, parecem pequenos dentes ramificados. São pontos de concentração de tensão. Concentração de tensão é uma coisa muito importante. Por que as coisas não têm canto vivo? Porque a tensão não propaga? Então, se você tem um canto vivo, o que acontece? Vai vir tensão daqui, tensão dali, elas vão propagar, elas vão acumular no canto vivo. Então, ali eu tenho uma fragilidade porque acumulou tensão. Né? Então, normalmente, quando você quer fazer um furo, o furo é redondo, por quê? Porque ele vai aliviando, ao invés de ele deixar o canto vivo e acumulando. Isso, só cortando rapidinho, isso na prática, a gente pode perceber muitos cantos de janela e portas aparece uma trinca, porque justamente é o ponto onde é a maior concentração de tensão. Sim. Então, assim, concentração de tensão, muitas vezes a gente arredonda, chanfra, enfim, para evitar ou para amenizar, né, esse efeito. A gente também recebeu outra pergunta bem interessante. Na verdade não foi uma pergunta, foi só falaram mesmo, não foi uma pergunta. A pessoa falou que reprovou em Resmart. E aí eu queria que você contasse aqui pra gente quais são as suas dicas para quem realmente mas eu ainda tô aprender a outra. Mas ele tá falando da outra. Ele parou nas concentrações de tensões do material. Não, isso eu lembro. Do canto vivo. Os dendritas, isso. Então ela concentra tensão. O meu girabrequim, ele não é, mecanicamente ele já tem esse problema. Aí se eu tenho um caminhão, um carro esportivo, você concorda comigo que a solicitação é maior? Ele vai ter uma exigência maior? Aí a gente faz forjado. Forjamento não tem esse problema. Então eu vou deformando, e aí eu consigo ir aumentando a resistência por deformação. É uma das formas de aumentar a resistência. O famoso encruamento, né? Aumentando por deformação plástica, aumentando a resistência mecânica. E aí eu tenho um produto de maior resistência mecânica. Então o processo de fabricação ele confere não só geometria, como melhora de propriedades. No caso de propriedades mecânicas. Então aumentar a resistência mecânica depende do uso. Então uma das rotas é essa. Mas na vida não tem almoço grátis. Você está aumentando a resistência mecânica, mas o material está perdendo de utilidade. Então o material está perdendo tenacidade. Está perdendo resistência ao impacto, resistência ao choque. Aí você faz um tratamento térmico posterior para amenizar esse efeito. E aí você vai fazendo e vai projetando, né? Para chegar naquilo que você quer ter como para sua aplicação final. Então assim, um metal tem várias formas. Você tem, por exemplo, uma liga metálica, que é uma solução sólida, já é um mecanismo de aumento de resistência. Então o homem, quando começou a fazer liga metálica, ele percebeu que combinando dois ou mais metais, não estou falando do aço, que é um metal com a metal, né, ferro e carbono, já aumentava a resistência. Então se eu pegasse só cobre puro ou só estanho puro, era uma coisa. Misturava os dois, dava bronze, era um material com uma resistência mecânica maior. Então a solução sólida,
aspectos aí físico-químicos, já confere é um outro caminho. Daí você tem que falar da estrutura cristalina, do posicionamento de átomos, etc e tal, mas já é um outro caminho. Então, assim, existem infinitos caminhos. Têmpera, por exemplo, você esquentar até uma determinada temperatura, depois resfriar rapidamente, aí o material sofre uma transformação martensítica, né? Aí aumenta a resistência, mas também não tem almoço grátis, ele fica mais fragilizado. Então, o exemplo é o vidro. O vidro, o processo de têmpera do vidro, você aumenta a resistência, mas a ideia da têmpera de vidro é você deixar a superfície do vidro com tensão de compressão. E aí, quando você vai solicitar o vidro, essa solicitação, ela, antes de fazer algum efeito na superfície do vidro, ela tem que vencer esse campo de compressão. Então ela tem, aí depois, se ela vencer, normalmente o vidro temperado ele estilhaça, ele não forma caco grande. Por quê? Porque foi muita energia que gastou para vencer esse campo de compressão. Como o vidro não deforma plasticamente, ele não aceita trinca, não tem quem vai alimentar dessa trinca, essa energia vai pro estilhaço. E aí estilhaça porque é muita energia e ele forma pequenos pedaços. É um caso. Então, assim, existem infinitas rotas. Concreto, como que eu melhoro a resistência do concreto? Adição de fibra, adequando o meu traço ali, a proporção dos elementos constituintes, usando matéria-prima de maior qualidade, etc e tal. Né? É óbvio que até, aí você pensa assim, põe um material natural que nem a madeira, dá para melhorar a resistência? Dá. Uma das melhores coisas que a gente faz é tratar a madeira. Coloca ela na autoclave, seca ela, ela vai ter uma resistência melhor. Pega um pedaço da madeira, normalmente o cerne, ele tem uma resistência melhor. Você vai pegar o núcleo, é uma porcaria, porque ele é frágil. O alburno, o câmbio, o restante nem dá pra falar. É porque a madeira o cerne é aquela parte entre o núcleo e o alburno, depois vem o câmbio, a casca e tal. O cerne que é o interessante da madeira. Entende? Usa uma boa cola, se for fazer um laminado, uma chapa, etc e tal. Uma cola com um polímero de resistência adequada. Como é que eu aumentei a resistência desse polímero? Aditivei ele com os aditivos corretos, usei a formulação correta, enfim. Essa pergunta de aumentar a resistência de um material é uma pergunta que a gente primeiro tem que responder. Eu quero aumentar a tensão de escoamento? Eu quero aumentar a tenacidade? O que eu quero aumentar? Qual o material que você quer? Qual o material? Agora, uma coisa que é muito complicada, isso é importante que é o modo de elasticidade. Se você pegar mesmo aço, tá? Um aço XXX qualquer aí. Um aço pornô, né? XXX. Um aço qualquer. Esse aço, você fez um tratamento térmico para aumentar a resistência dele. O modo de elasticidade dele é o mesmo. O modo de elasticidade é complicado de melhorar, de aumentar. Numa mesma temperatura, não estou olhando para o efeito térmico. Né? Por quê? Porque ele depende muito dos elementos de liga daquele aço, ou dos elementos de liga daquele metal, enfim. Ele depende muito das energias de ligação atômica. Então, se o material é o mesmo, ele tem a mesma composição, as energias de ligação são as mesmas. Difícil delas alterar, difícil de um tratamento mexer nisso. Então, assim, se você pegar uma tabela lá, você vai especificar uma viga metálica. Ela pode estar trefilada, pode estar estrudada, pode estar recosida, normalizada, enfim. Você pegou lá na tabela todas essas terminologias que vêm ou do processo de fabricação ou do tratamento térmico na qual ela foi submetida. O modo de elasticidade considere o mesmo. Se aquele aço for o mesmo. No concreto já é um pouco mais diferente. No concreto é outra história, porque aí você tem uma sensibilidade ao traço. Porque aí se a gente já aumenta o FCK do concreto, já aumenta o modo de... Exato, porque o FCK ali você está calculando em cima do traço que você conferiu. Então a proporção de água for maior... Se o material do agregado graúdo for diferente, já aumenta o modo de elasticidade. Então, no concreto já é um pouco mais... É porque o concreto flexível. É aquilo, ele é uma formulação. Então se você está mudando a formulação, mas no aço também, se você mudou a formulação, mudou o modo de elasticidade. Só que aí você... Só que o aço é um produto que você não fica mudando a formulação na obra. Não muda a formulação, né? Ele já vem para você, é um produto industrial. Então assim, o modo de elasticidade, ele é uma propriedade que é muito difícil, a não ser esse caso muito bem pontuado pelo Igor, da gente alterar o modo de elasticidade. Agora, o restante, rapaz do céu, a gente pode falar aqui de mecanismos de aumento de resistência de materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos,
A melhoria de tenacidade, mecanismo de tenacificação. Pode fazer um curso só de... Vários cursos. Essa pergunta que eu falei, ela é tão abrangente quanto esse cara que fez essa pergunta vai ter que pagar, hein? Pra ele descobrir a resposta. Não, enfim, tem muita coisa. Qualquer livro de ciência dos materiais, tá? Ele tem capítulos dedicados a esse assunto. Verdade. Bom, fala aí agora, você estava ansioso para falar aí das dicas, para finalizar. Que a gente recebeu uma mensagem, né? A gente pediu perguntas, mas a pessoa estava tão desesperada que ela mandou que ela reprovou em Resmat. Legal. E eu queria saber as suas dicas para quem quer de fato aprender resistência de materiais, para quem quer passar nessa... Não passar, né? Aprender de fato, para realmente botar em prática. O que é que você indica? Primeiramente, ler o livro dele fazer com o Jarbas aí, ó. Bem-vindo ao clube, cara. Também tive problemas com Resmat, mas não cheguei a reprovar, não. Você teve problema com Resmat? Na graduação? Conta outro. Hoje ele dá aula. Eu odeio tanto essa matéria que eu vou dar aula. Mais ou menos isso. Mas isso não é incomum, tá? Isso a gente acaba pegando gosto. É o que eu falei, depende muito da gente entender e do interesse, né? Aquela história que vai se repetir nessa resposta, né? Da pergunta na qual você acabou de me fazer. Cara, a primeira coisa é você olhar para aquela matéria e falar, pensa no triângulo, pensa no conceito. Eu tenho algo que está sofrendo uma solicitação mecânica, seja uma carga gravitacional, seja uma carga porque está sendo acelerado, uma carga dinâmica, enfim. Ele tem que resistir. Cara, então vamos projetar aquilo para resistir. Vamos colocar uma geometria que não interfira no restante, porque a geometria depende da aplicação. Um material interessante que me traga um custo-benefício interessante. Começa a pensar, a formular nisso. E aí as coisas começam a fazer a partir de olhar para aquilo. O que é tensão? O que é tensão? A tensão, a gente conversou o que é tensão aqui. A tensão ela propaga, a tensão ela vai solicitando o meu material ao longo da geometria, dependendo do carregamento. Legal. Se essa minha viga é muito longa, o que aconteceria se ela fosse curta? Se essa minha viga tem um perfil X, o que aconteceria se tivesse um perfil Y? Se esse meu conjunto de barras, por exemplo, eu estou vendo uma treliça Pratt, que é um tipo de treliça, fosse uma Howe, se o meu chassi de bicicleta, por que as treliças são triangulares? Já parou para se perguntar? Por que uma treliça é triangular? Boa pergunta. Porque é mais difícil dela girar. Ali não tenho nada na treliça que tá na rótula. Momento de inércia. A rótula transmite momento fletor. A rótula não trava momento fletor. Então a tendência da treliça é girar. O triângulo é mais difícil de girar. Para aquela massa, aquela relação área-giro, o triângulo é o melhor possível. Então por isso que as treliças são triângulos. Se faça essas perguntas e vai atrás dessas respostas. Entenda o porquê das fórmulas, dos cálculos. Eu falei algumas fórmulas aqui. Por que eu tenho elas de cor? Porque eu fiquei decorando? Não. Porque eu sei o que está acontecendo, vem intuitivo para mim. É intuitivo. E também porque você dá aula, né? Também tem isso. Não, mas tem um monte de coisa que eu não dou aula que eu tenho de cor. Porque sabe a aplicação. A aplicação, ela surge intuitiva. E tem um monte de coisa que eu não tenho a menor ideia, cara. Eu sempre me confundo, por exemplo, com a carga crítica de Euler, de flambagem. Sempre me confundo com a expressão assim, eu não memorizo ela. Π quadrado, E, já esqueci. É uma que não entrou na minha cabeça. Então às vezes não entra mesmo. Mas o que é flambagem? Flambagem é extremamente importante. Flambagem é instabilidade estrutural. Se é instabilidade, o que é instabilidade? Algo instável. Eu não sei o que vai acontecer. Então se flambou, ferrou. Não sei o que vai acontecer. Será que vai ter uma torção localizada? O que vai dar problema. E é isso que vai acontecer. Quando e como, eu não sei, porque é instável.
mas vai dar problema. Então, assim, aí pensando no que é flambagem, bom, beleza, então é uma estabilidade. Pega uma régua mais gorda e uma régua mais fina, vai comprimindo, vê o que vai acontecendo. Qual que é mais instável, se as duas têm a mesma altura? A mais fina, ela é mais delgada, ela é mais esbelta, ela é mais instável. Você começa a entender flambagem. Essa história da tensão propagar, pega a mesma régua, se ela for transparente, pega um laser, sabe aqueles laser de canetinha? Antes de você ficar esticando e mexendo nela, põe o laser numa posição, vê onde ele vai sair, estica, mexe nela, pega o mesmo laser e põe na mesma posição, você vai ver que mudou. Por que mudou? Porque ficou tensão residual lá, a tensão propagou e aí a onda do laser difratou de uma outra posição. Você tem que ser meio criança. O problema nosso é que a gente acha tem que perguntar muito e tem que saber que você não sabe de nada. Tem que ter curiosidade e ser humilde. Sim. Em relação. Entendeu? O problema é que muitas vezes ou a gente é muito presunçoso. Principalmente quando a gente tem muita experiência, eu já vi isso na indústria 200 anos, já vi isso nas obras 200 anos. Sempre fiz assim. Sempre fez assim, né? Ou não pergunta nada, tudo que o professor, que o livro fala, amém, 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 só vão mecanizar e passar na prova. Aí, mecanizou, é aquela história. Aí não vai aprender. Não vai aprender. E se seu professor ele mudar a cor da grama, você não vai passar. Você vai passar fora. Então, você tem que perguntar, ter interesse, sabe? Ser que nem criança mesmo, assim. Poxa, o que está acontecendo? E tentar procurar explicações de uma forma mais simples. É o meu esforço contínuo como professor, que eu ainda sei que em muitos assuntos, e talvez até isso tenha ficado claro aqui, eu ainda estou muito longe, mas é tentar ser o mais simples possível. Entende? É muito difícil isso. Não sei se vocês já ouviram falar de um cientista do século passado. Ele ganhou o prêmio Nobel, acho que na década de 60. Ele desenvolveu eletrodinâmica quântica, era o Richard Feynman. O cara é fantástico. Depois dei uma olhada na história dele e tal. Ele tem uma coleção de livros lá. O que é isso, Feynman, não sei o que, explicando física, etc. É fenomenal. Ele gostava muito do Brasil, gostava da farra aqui. Ele dizia o seguinte, várias coisas, mas ele falava o seguinte: a pessoa que entende muito é a que consegue explicar determinado assunto para uma criança que não tem conhecimento prévio daquele assunto. Esse é o esforço como professor e é o meu esforço como aluno. Entendeu? Então, tentar entender aquilo para que eu consiga explicar aquilo de uma forma simples. Entende? E assim, você precisa ter mesmo perguntar, ir atrás. Se eu não sei de alguma coisa, cara, eu vou atrás. Eu pergunto para quem sabe, vou atrás de quem sabe. Não tem vergonha não. Certo. Entendeu? Eu acho que é isso. Agora, e assim, não tem nada sem esforço, tá? A única coisa que eu sei que cai do céu, outras coisas caem, mas é mais incomum. Mas é chuva, né? Então, na vida tem que ter esforço. E não adianta ser super inteligente. Imagina que a inteligência é o tamanho da represa. Quanto mais inteligente, mais represa. Certo? Só que da represa vazia. Da represa vazia. O que vai encher a represa de água é o esforço. E o que vale mais, uma represa pequena cheia de água ou uma represa imensa vazia? Entendeu? Então, inteligência por si só não resolve nada. Quase ninguém é burro o suficiente para não entender nada. Isso é muito, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Perfeito, Daniel. Realmente tudo isso que você falou agregou muito aqui pra gente. Agregou muito para quem ouviu até o final, né? Eu tenho certeza de que quem ficou aqui com a gente até o final aprendeu muito e reforço novamente, se você está aqui até o final, se inscreve aí no nosso canal. A gente vai deixar aqui na descrição os meios para falar com o Daniel, a empresa dele. Sim. Né? Tem LinkedIn, né? Sim, a empresa e o meu, fica à vontade. A gente vai deixar, né, para você conhecer mais um pouco o trabalho do professor Daniel.
Então, muito obrigado mais Eu uma que Deu um vez. show aqui, professor. Você deu um show. Deu um Parabéns. show. Foi uma aula. que agradeço. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas de assuntos que as pessoas gostem de falar. Isso é bacana E mesmo. elas, de fato, falam tudo que elas sabem Se e tal. torna algo natural. E sempre quando eu vejo que a pessoa gosta de falar de determinado assunto, eu sempre puxo mais assunto. E eu vi aqui que você gosta muito de conversar sobre resistência de materiais. E eu acho que a gente poderia ficar aí mais 5 o dia todo falando sobre. Por mim, sim, mas a gente sabe que tem outras coisas, né? Mas eu que agradeço, assim, e aproveito para elogiar, né, o trabalho de vocês. Basicamente recém-formados, mas já com empreendendo, dificuldade, né, que a gente sabe que é empreender, já com bastante coisa, incluindo o podcast, o canal no YouTube. Vou curtir tudo de vocês, foi um enorme prazer. A gente fica muito feliz quando a gente vê jovens engenheiros, não que eu seja tão velho assim, mas com essa vontade de fazer as coisas, né, fazendo a diferença. Isso pra gente, não só como professor, mas também como cidadão, traz uma alegria muito grande, um alívio em ainda ver que a gente tem solução. Ainda dá pra gente ser um país no qual a gente não merece, eu acho que merecer não seria o verbo, mas tem potencial para ser. Então, assim, vocês estão de parabéns. Vocês até comentaram que fizeram, antes, né, da gente iniciar a gravação, com os outros professores que vocês tiveram e tal. Imagino que para eles tenha sido muito feliz. E vocês estão de parabéns, viu? Desejo mais sucesso. Tá? Muito obrigado. E que a gente num futuro próximo aí possa, né? Eu sempre fico à disposição, enfim, até para projetos. Será um prazer aí trabalhar com vocês e para outras coisas também. Com certeza. E se eu tiver no futuro aí a abertura lá na instituição de convidar vocês, pode ter certeza que eu farei. Será um prazer tê-los vocês lá, porque o que vocês fazem eu acho que pode servir para os alunos, né? Como um excelente incentivo. É o que eu falo, eu ainda não desisti de ser professor, porque eu ainda acredito que tem jeito. E vocês são a prova disso. Muito obrigado. A engenharia, ela é apaixonante. Eu não queria ser engenheiro, eu me apaixonei pela engenharia ao longo do caminho. E aí fui traçando o meu caminho. Porque não existe um caminho fixo, a gente constrói o caminho da gente. Né? E foi aquele amor que não foi à primeira vista, mas é um amor que cresceu muito. Né? E hoje eu não me vejo sem a engenharia. E é um amor verdadeiro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Por ter vindo lá de Bragança. A gente está muito feliz com a sua participação. Foi muito legal aqui pra gente, o pessoal que está ouvindo também. Eu acredito, tenho certeza, na verdade, que foi muito interessante. Mais uma vez, obrigado, professor Daniel. Então, gente, essa foi a RVCast, o 37º episódio. Não se esqueça de seguir aqui a RVCast. E a gente te espera no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.